Muito bem, pessoal. Nessa segunda aula, nós vamos desenhar o nosso loft, nós vamos erguê-lo e nós vamos aprender de uma forma diferente como fazer as aberturas das portas e das janelas, ok? Um formato diferente do que eu ensinei na última aula e eu acredito que seja mais fácil para vocês também, certo? Para isso, a gente vai tirar como base, eu coloquei aqui em formato de imagem a nossa planta, certo? A primeira coisa, não sei se vocês lembram, a gente vai fazer dois retângulos, um retângulo total com a base de 9,80 por 5,35 e outro retângulo com a base de 6,60 com a altura de 1,75. Vamos lá? Vamos começar aqui então. Bom, aqui, primeiro vou pegar a ferramenta retângulo, o atalho é R, e vou desenhar aqui, em qualquer ponto, ó, aperto com o botão esquerdo do mouse e trago. Eu só trago ele, ó. Só trago, eu não preciso puxar apertando, não. Eu só trago ele para dentro. E percebam que o retângulo ficou azul, porque está paralelo ao eixo azul, ok? Paralelo ao eixo azul. É o formato que eu tenho que desenhar, que é o formato de planta, certo? E aqui eu vou desenhar um retângulo de base 9,80, ponto vírgula, com altura de 5,35. Observem aí as dimensões no lado esquerdo inferior da sua tela. Dou Enter. Muito bem. Agora, nós vamos fazer a varanda. 6,60 por 1,75. A varanda começa mais ou menos nesse ponto. A gente vai usar esse ponto como referência. Puxa 6,60, ponto vírgula por 1,75. Enter. Pronto. Temos a varanda também. Agora nós vamos fazer as espessuras das paredes com a ferramenta Equidistância. O atalho é F. Vou selecionar qualquer uma dessas arestas aqui e vou trazer para dentro do retângulo ponto 25 centímetros, que é a informação que a planta me dá, tá bom? A espessura das paredes. A espessura da mureta, que também está em planta, vocês podem verificar, também é 25 centímetros, ok? Vou selecionar aqui, aperto, puxo para dentro, ponto 25. Já temos. Só que essa mureta, ela só pega essas duas arestas. Então, com a ferramenta borracha, que o atalho é a tecla E, eu vou selecionar essa aresta e essa aqui. E aí, pessoal, a gente vai terminar de modelar essas partes aqui, que tem duas estruturas, se eu não me engano, tá bom? Aqui eu tenho uma estrutura de 50 centímetros por 2 metros. Vamos nela. Então tá, como eu vou trazer essa estrutura de 50 centímetros para dentro do meu retângulo? Fita métrica. Venho com a fita métrica, escolho qualquer parte dessa aresta aqui e trago para dentro em que eixo? Eixo vermelho, porque essa aresta ela tem que estar, eu quero uma medida que esteja paralela ao eixo vermelho. No caso aqui, a minha medida ela tem que ter 50 centímetros. Entenderam? 50 centímetros. Daqui eu já tenho 50 centímetros. Eu sei que pega daqui até aqui. Pego o retângulo e fecho isso daqui. Certo? Posso apagar a minha linha guia e posso apagar essa parte aqui que sobrou, tá bom? Aqui agora a gente tem que fazer o pilar. O pilar eu tenho duas formas de fazer, mas para treinar a fita métrica de vocês, nós vamos fazer com a fita métrica, tá? Ferramenta atalho da fita métrica, T. Vou pegar qualquer ponto dessa aresta aqui, que vai ser a nossa aresta de base, né? E ó, eu vou dar a medida paralela a esse eixo aqui. Por isso que a seta fica verde. Quanto? 50 centímetros. E aqui desse lado, ela tem que ficar vermelha, porque são 50 centímetros paralelos a esse eixo aqui. Tá bom? Para fora ou para dentro? Para dentro.
50 centímetros. Ok? Aí nós vamos apagar só... Aliás, não vamos apagar nada não. Vamos fazer um retângulo. Pega aqui como referência, pega aqui como referência e voa lá. Temos o retângulo, tá bom? Nós vamos apagar essa linha guia, essas linhas que sobraram dentro, e com a ferramenta linha, nós vamos interligar essa linha com o final. E percebemos que a linha agora, tudo está fechadinho em faces diferentes, ok? Que bonito que ficou, muito lindo, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Falta o banheiro, certo? O banheiro está aqui embaixo. O banheiro nós sabemos que ele tem 2,10 metros de base por 1,20 de altura, certo? 2,10 metros de base por 1,20 de altura. Nós vamos usar o que, pessoal? Nós vamos usar a fita métrica. T, que é o atalho, e aí eu preciso saber, eu tenho a informação que eu preciso, na linha vermelha, eu tenho 2,10 metros para minha parede, a base de 2,10 metros. Então eu tenho que pegar essa linha porque é a informação que eu tenho em cota. 2,10 metros. Aqui deu 2,10 metros, tá certo. Tá bom? E aí, eu tenho a informação da altura, que eu já me esqueci, e que é 1,20 metro, certo? Pego a fita métrica novamente, vou usar como base essa parede aqui, e aí a informação que eu tenho é paralela à linha verde, que é a informação de cota, ok? 1,20 metro. Muito bem. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar com um retângulo. E para fazer a espessura dessa parede, nós vamos fazer o quê? A gente pode fazer com as linhas guias. A gente apaga as existentes e nós podemos fazer novas linhas guias. Eu sei que elas têm 10 centímetros, né? Então eu faço 10 centímetros para fora, ponto 10. 10 centímetros para fora, ponto 10. E aqui eu faço um outro retângulo pelo lado de fora. E veja só, já tenho outro retângulo com as medidas do drywall, com a espessura do nosso lavabo, ok? Muito simples, né, gente? Muito fácil, muito tranquilo. Aí eu vou ensinar um truque para vocês. Às vezes a gente se perde, né? A gente se perde. Acaba se perdendo e fica confuso para voltar aqui no lugar. O que eu falo para vocês? Usar essas ferramentas aqui. Essas ferramentas são ferramentas de exibição. Se eu quero ter uma vista de cima, para olhar de cima, o que eu clico? Eu clico aqui do alto. Pode ser que esteja um pouco diferente aí para vocês, tá? Mas aqui no meu é alto. E eu vejo do alto. Se eu quero ver ISO, que é mais ou menos uma imagem lateral, aperto ISO. Olha só como fica. Se eu apertar essas outras aqui, todas elas vão ficar no formato bem folha, bem fininho. Por quê? Porque é só uma planta, é só um desenho, eu não levantei isso ainda. Quando eu vou fazer? Agora. E com qual ferramenta? Com a ferramenta Push, puxar. Veja bem que nós não transformamos nada em grupo. Nesse novo método que eu estou utilizando, nós não vamos transformar nada em grupo. A gente não vai entrar nessa seara agora. A gente vai deixar para falar de grupo um pouquinho mais para frente, provavelmente na próxima aula. Tá bom? Então vamos lá. Com a ferramenta puxar e empurrar, o atalho é P. Eu vou depositar, colocar o meu puxar bem em cima da parede que eu quero puxar. Estão vendo? Com o botão esquerdo do mouse eu puxo para cima e aí o nosso pé direito é 3 metros. Digito 3, dou Enter. Vou repetir isso com a espessura do banheiro. E aqui eu vou repetir isso só com as estruturas, com esse pilar aqui e com esse pilar aqui. Se eu não me engano, a informação da planta é que isso daqui são muretas, e essas muretas têm 1 metro. Eu já quero adiantar para vocês que essa informação está equivocada. Mureta
quando a gente trabalha com mais de um andar, quando a gente trabalha com pavimentos, a regra é que a mureta tenha 1,20 m, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Se tiver 1 metro, normalmente ela recebe um complemento com um gradil. Então, nós vamos já colocar, pelo menos 1,10 m tem que ter. Então, nós vamos já colocar na forma correta. Nós vamos colocar, podem colocar 1,10 m para bater com as janelas, tá bom? 1,10 m. E aqui eu repito a informação, certo? E aqui nós temos a primeira fase do nosso projeto já levantado, tridimensional. Olha que bonito que ele está. Agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais chatinho, que vai precisar da atenção de vocês e também que é um método diferente do meu, como eu já expliquei, só que é idêntico da apostila de vocês. Tanto que se vocês tiverem alguma dúvida, é só correr na apostila, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as aberturas das portas e das janelas. Ok? Como eu expliquei na última aula, para a nossa próxima aula da terça-feira, eu preciso de todas essas aberturas já prontas, certo? Vamos lá. Aqui nessa imagem, que é uma imagem inclusive que pertence ao caderno de exercício de vocês, mostra exatamente a cota, a altura e a distância de cada abertura. Nós vamos fazer distância por distância. Então, a primeira distância que nós vemos aí, da parede da varanda para dentro da casa, do loft, nós vemos a distância de 80 centímetros, tá bom? Essa distância corresponde a essa daqui, 80 centímetros, certo? Nós vamos fazer todas as distâncias verticais primeiro, deixar todas elas prontas, e depois nós vamos fazer as distâncias horizontais. A distância que eu falo são as linhas guias, tá bom? Nós vamos fazer as linhas guias verticais primeiro e depois as horizontais, certo? Bom, a primeira linha guia vertical que nós vamos fazer é a de 80 centímetros. É a cota de 80 centímetros, ok? Então, com o atalho T, a fita métrica, eu vou escolher qualquer ponto dessa aresta aqui, que vai ser a minha guia, aliás, que vai ser meu ponto de referência, e vou trazer para esse lado aqui 80 centímetros. 80 centímetros é a cota e veja que ela obedece como referência o eixo vermelho aqui atrás, certo? É como eu tenho certeza de que ela vai ir para o lado que eu preciso. Então, eu dou ponto 80. Muito bem. A segunda linha guia é a da janela da cozinha ali, né? Que é 85 centímetros. Vamos utilizar em cima da última linha guia, ponto 85 centímetros. A próxima eu vi aqui que é 80 centímetros. Vamos utilizar 80 centímetros da última linha. A próxima que eu vi aqui, se eu não me engano, é a da porta basculante, aliás, da porta balcão, tá? Que é uma porta-janela, digamos assim, tá? Eu trago para esse lado, para dentro da casa, né? Para essa lateral da casa, 2 metros. Teclo Enter. Clico Enter. Agora, nós temos 2,40 de alvenaria. A última como referência, 2,40. E a próxima nós temos 1,50, que é uma janela de correr 2 folhas. Ó. Pegamos aqui, ficou vermelho, 1,50. Certo? Então, estão desenhadas todas as linhas guias na vertical, certo? A gente precisa desenhar o peitoril das nossas janelas, tá bom? O peitoril aqui fala que tem 1 metro, certo? Na verdade, pessoal, aqui fala o seguinte, vamos fazer uma leitura mais correta dessa informação. Lembra que eu deixei a mureta com 1,10 m?
de altura, certo? E falei para a gente deixar que na verdade é o correto. Aqui, a altura das janelas, o peitoril das janelas, eles estão com 1 metro e a altura 1,10. Para a gente deixar as nossas portas com 2,20 de altura, a gente vai obedecer a norma de 1,10 m de peitoril e 1,10 m de altura. Para no total, a altura final ficar com 2,20, tá bom? Das aberturas. Eu vou adotar esse formato porque eu acho mais interessante e é o mais utilizado, certo? Então, o peitoril das janelas, no eixo azul, porque a informação que eu tenho, ela segue o eixo azul. 1,10 m. Depois, as janelas têm 1,10 m de altura, certo? Primeiro, a gente vai fazer o retângulo das janelas. Esse primeiro aqui é um retângulo. Depois, nós temos esse retângulo aqui da outra janela. E nós temos o último retângulo, que é um da porta. Tá bom? Que é uma porta de correr também. E aí, a gente pode sair apagando as informações das linhas guias. Pego a ferramenta borracha e saio apagando. Para a gente fazer agora a abertura, é o push. Aperto o P. Se eu fizer isso daqui, eu vou movimentar, eu vou mexer na minha alvenaria. Eu não posso fazer isso, não vou mexer na espessura da parede. Eu tenho que concentrar ela, depositar ela dentro do retângulo que eu quero fazer a abertura. Então eu venho aqui, aperto com o botão esquerdo do meu mouse e levo para dentro da casa, levando como referência essa linha aqui, que é a última linha de espessura da parede. Veio a abertura. A gente repete isso com a porta. Novamente, aperta com o botão esquerdo do mouse, segura e leva até a referência. E pronto. Temos aqui as aberturas. Podemos fazer isso também, já vamos deixar pronto, com a porta de entrada aqui, tá bom? Com essa porta. Essa porta, se eu não me engano, pessoal, que é a porta que entra para o apartamento, ela vai pular 5 centímetros depois do drywall do banheiro e vai seguir 1 metro, tá bom? Então, nós temos 3 linhas referências para fazer dentro do projeto. A gente tem a linha referência de 5 centímetros, a linha referência de 1 metro e só. Agora, só nada. A linha referência da altura da porta. Lembram que eu adotei 2,20? 2,20 para a porta também. Com o retângulo, a gente faz o retângulo de abertura da porta. E com a ferramenta puxar, o botão esquerdo do mouse, seleciono a parte que eu vou fazer a abertura, aperto o botão esquerdo e trago até a minha linha referência, que faz a espessura da parede, a última, né, que vai para fora, e solto. E aí eu tenho a espessura, aliás, eu tenho a abertura da parede. Com a borracha, eu posso seguir apagando, certo? Última coisa, nós vamos fazer agora as aberturas da porta do banheiro e da janela basculante do banheiro também, tá bom? Do lavabo. Nós temos aqui 70 centímetros de porta que obedece depois de 1,20 da parede. Então, linha de referência, linha de referência 1,20 e depois 70. A altura 2,20. Retângulo e push. Selecionando, depositando
dentro do retângulo e levando até a espessura final do nosso drywall. Vamos apagar as linhas. E agora nós vamos fazer a janela basculante. As informações que nós temos dela é que ela está 25 centímetros depois do shaft, mas nós não fizemos o shaft, então é uma questão de matemática. O shaft tem 25 centímetros depois da parede e ele tem 10 centímetros depois do shaft, né? Então, 10 mais 25, 35. Então, essa janela ela está a 35 centímetros dessa parede, certo? Vamos lá. Nós vamos com a ferramenta fita métrica e trazemos aqui ponto 35. Não lembro se nós temos informações dessa janela. Nós não temos, mas o que a gente vai fazer? Como todas as janelas elas estão dando um final de 2,20, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma linha referência no eixo azul de 2,20. E aí nós vamos fazer mais ou menos a altura do basculante, que pode variar entre 40 até 80 centímetros. Depende muito do basculante, tá? Aqui a gente vai fazer um de... vamos fazer um de 40 centímetros de altura. Ficou pequeno, né? Vamos fazer de 60. Eu acho que 60 é um tamanho bom. Pronto. E aí também a gente não tem o tamanho dele, né? A gente não tem a dimensão. Ou tem? Não, não temos a dimensão. Então, vamos imaginar que esse basculante ele pode ter 30 ou 40 centímetros. Vamos adotar 40 centímetros. E a gente vai usar como referência essa linha guia, a última linha guia que eu fiz na vertical, tá bom? Ponto 40. E aí é só vir com um retângulo e unir essas linhas guias nessa superfície com a borracha, vir apagando. Como a gente vê se deu certo? Selecionando, ó. Toda essa área foi selecionada e essa área aqui são duas coisas diferentes. Com o puxar P, eu clico com a tecla esquerda do meu mouse e levo até a espessura final da parede. Prontinho. Nós temos aqui todas as aberturas prontas. Treinem isso em casa e falem comigo através do WhatsApp para ver se deu certo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo. Ok? Um abraço.